começar aqui com o desamparo, né? O desamparo, né, o que o Freud vai dizer? Que nós nascemos, por excelência, desamparados. Essa é a nossa condição humana do desamparo. E eu, na minha pesquisa, o que eu fiz? Eu associei com a orfandade estrutural. Quer dizer, o desamparo, ele considera como um desamparo sendo estrutural do ser humano. Por quê? Se você parar para pensar que tem um bebezinho recém-nascido e que se o outro não vier socorrer esse neném, ele morre, né? Esses somos nós, seres humanos, que somos dependentes desse outro cuidador, esse outro do amor, que nos salva desse desamparo que é estrutural, né? Para poder, né, somos sobreviventes, né? E precisamos desse outro para nos constituir subjetivamente. Então, esse é o desamparo estrutural. E o que eu pensei em termos de orfandade? Afinal de contas, Gilda, que orfandade é essa? Né? O que é esse tema aí? O que eu entendi da orfandade, que foi minha contribuição também na minha pesquisa? Né? Que você se aliena nesse outro para poder sobreviver. Né? Você sobrevive a partir desse outro que cuida, te dá um nome. Era para ter nascido essa criança? Desejei? Né? Quis abortar? Era para ser menina, nasceu menino? Esses somos todos nós diante do desejo. Esse outro é sempre a mãe? Não, esse outro é o cuidador. Né? Por exemplo, no orfanato, por exemplo, né? No orfanato, a criança está ali, vai ser cuidada por quem estiver ali. Né? Então, esse outro é o outro que cuida dessa criança para que ela não morra. Né? E vai investir, né, Sandra, não é só cuidado, vai investir libido, vai investir amor, vai amamentar, vai dar carinho, né? Tem toda uma maternagem que qualquer um pode fazer. Um pai pode fazer essa função. Né? Uma babá pode fazer essa função, um cuidador. E esse neném, esse que somos nós, né, que nascemos desamparados, nós vamos nos constituir a partir desse investimento desse outro. Por isso nós somos seres de linguagem. E a criança, ela grita, né? A criança, quando ela está com a necessidade dela ali, ela berra por carinho, por atenção. E esse grito já nos coloca na linguagem. É um pouco que eu estudo na minha dissertação, né? A necessidade desse grito aí como algo inaugural, né? Porque na história do Édipo, que eu fiz essa associação com o Édipo, ele não era para ter nascido, né? Os pais desejaram que ele morresse, marcaram ali o filicídio, furam os pés de Édipo para que ele morresse lá em cima na montanha. Então a capa ficou interessante, né? Porque fiz essa menção aí. E aí ele vai aos berros, né? O mensageiro leva ele aos berros, e o Pasolini coloca no filme esse berro dele, né? Essa criança gritando, e o mensageiro, ele ouve os berros desse neném. Ele foi salvo pelos berros, né? Na história do mito. Então, quer dizer, eu me interessei muito por essa questão, sabe? O Rita também, né? Assim, do quanto nós, né, nascemos desamparados. E aí a orfandade, vamos voltar lá para a questão da orfandade. Esse outro vai pegar o neném e dizer, ela tá com fome, deixa eu dar colinha aqui pro neném que tá com fome. Vai dizer que aquilo é fome, né? Vai dizer que é... E a criança às vezes continua gritando, inclusive. Você enche de leite, dá mamar, e o neném continua gritando. Acontece isso também. Tem assim, quem não chora no mama, não tem? Quem não chora no mama? Mas é porque é para além da fome, às vezes. Não, é porque não dá conta. Você chora porque você tá com fome, a mãe te cobre. Aí você vai ter que falar, né? Em algum momento, né? Vai ter que ser. Só que a criança não tem esse apego. Vai ter um processo. Vai ter até ela, né, chegar na linguagem, quer dizer, vai ser, né? Tem um processo. Mas esse início de vida, é desse início que eu tô falando aqui também no livro, sabe? A minha pesquisa ficou em cima disso. Porque o mito do Édipo tem essa questão que foi o que me interessou também, sabe? Dessa criança que era para ser morta, não era para ter nascido. Sabe? O desejo de morte em cima dele, e acaba que a mãe e o pai resolvem sim, quando ele nasce, cometem mesmo, né? Eles furam. É a questão da rejeição. Eles furam os pezinhos, óidipus, o nome Édipo quer dizer óidipus, pés inchados. A marca do nome está no corpo dele, né? E essa questão também do nome, também eu trabalho bastante na dissertação, né?
porque é um significante mestre em cima de uma pessoa, um nome próprio. Né? O nome que te deram. O nome que te deram, que vem do outro. Você está entendendo? Já começa, tudo vem do outro. Porque eu não escolhi meu nome, né? Esse nome já vem uma marca aí, né? E eu até dou um exemplo aqui no livro, que é assim, na supervisão que eu escutei, assim, de um colega, que o paciente chamava Otávio, mas ele escutava Otário. Trocava só uma letra, né? Em vez de ser Otávio, é Otário. Mas você imagina você ser chamado de Otário, toda vez que a tua mãe chamava ele, toda vez que a tua mãe te chamava, você ouvia assim, Otário, vai, né? Então, assim, a força de um nome, a gente não tem essa dimensão. Mas eu na clínica, por exemplo, para mim é assim, muito importante, sabe? Assim, poder ouvir como é que foi a escolha do seu nome, como é que é para você o seu nome. Já dá um trabalho ali belíssimo, porque a pessoa vai ter que, sabe, dizer, né? Foi meu pai, escolha do meu avô, e aí já vem toda a história ali do avô, essa marca. Né? Enfim, então, para passar a palavra para os colegas, só para assim, deixar mais clara a questão da orfandade, o que é fundamental aqui na pesquisa, que é o seguinte: nascemos então desamparados, dependemos do cuidado do outro, nos alienamos nesse significante que vem do outro, mas também é fundamental a separação dessa alienação. Essa alienação é destino de todos nós, né? Para ser de falantes, para fazer parte, né, da linguagem, nós nos alienamos nos significantes que vem do outro. Eu sou Gilda, eu vou me comportar como Gilda para minha mãe, para meu pai, enfim. Mas a separação é fundamental. E na separação é que entraria, então, a questão da orfandade estrutural. Por quê? Porque esse grande outro, ele não é consistente, ele não me dá garantia de nada. Se eu ficar alienado e continuar na minha vida esperando pelo outro, esperando por esse grande outro, eu vou me tornar uma pessoa completamente distante e alienada de mim. Eu tenho que lidar com os recursos que eu tenho para encarar a vida. Eu não posso ficar dependendo do outro para poder resolver os meus problemas, para poder encarar. Não. Então, essa orfandade que eu estudei, e eu acho que foi a minha contribuição para a pesquisa, né, que eu acho que tem uma coisa interessante poder falar disso, é isso, é você poder se reconectar com esse desamparo estrutural e fazer alguma coisa com isso. Né? A partir disso, você conseguir se separar desse significante do outro, poder se reconectar com o seu desamparo, com um furo, tem um furo lá, tem um furo aqui. Na medida que esse outro não é consistente e é furado, eu também vou ter que lidar com o furo, meu furo, né? Com a minha falta, com a minha castração. E o que eu vou fazer com isso? A responsabilidade é minha. E isso sim que é um ato meu, singular, que tem a ver com a orfandade estrutural de cada um. Poder abrir mão desse outro, não esperar nada desse grande outro e esperar de mim. O que eu vou fazer com a minha falta, né, com a minha frustração, com a minha castração, é comigo, né? Eu vou ter que ter a ver com isso. O desamparo é estrutural, né? O Freud vai dizer. Mas a orfandade é estruturante. Achei isso interessante. Isso está aqui no livro. Fala um pouquinho mais da orfandade estruturante. Eu acho que... Tá. Então, a orfandade estruturante. Então, essa orfandade, assim, e aí é bem lacaniana a questão, né? A gente está falando mais da teoria lacaniana do que do Freud. O Freud, ele ficou mesmo no desamparo, na noção do desamparo, que percorre a obra dele inteira, tá, gente? Começa em 1895 lá no projeto. Reforce Guide, que ele pega uma palavra em alemão, né, e percorre. E aí o Lacan vem e faz contribuições, sabe, a noção de desamparo. E aí o Lacan, o que ele vai dizer? Ele vai falar que o sujeito ele tem que lidar com os recursos que ele tem para enfrentar, né, o mundo lá fora. E tem esse, acho que é no seminário 11, que o Lacan vai falar sobre essa operação psíquica, que é alienação e separação. Sabe? Assim, isso está no seminário 11. Tá? Então, ali que ele vai localizar essa questão. Quer dizer, o sujeito, então, ele se aliena, é isso que eu estava falando, né? A alienação é um destino, mas a separação é uma escolha. E aí que eu entro com a questão da orfandade estrutural, entendeu, Ricardo? Porque nessa separação... Separação é uma escolha, né? A separação é uma escolha. E como é que se dá essa escolha? Essa escolha se dá você se reconectando com esse desamparo estrutural
né? Podendo lidar com os recursos que você, né, tem, enfim, e se deparando com uma orfandade, porque você está sozinho, esse grande outro aí não vai te socorrer, não te dá garantia de nada. Papai, mamãe, vovó, vovô, romance familiar que você tiver, que maravilha o seu romance familiar, mas você vai ter que abrir, né, Graça, grande psicanalista está aqui com a gente, tem um percurso enorme. Ao se encontrar órfão, você pode então se estruturar. Estruturante. Estruturante. Vamos ficar mais com estruturante. Ao se ver totalmente sem ninguém para te dar esse colinho, o amparo, aí você começa a sua estrutura. Contar com você. Para aí que eu sou inteligente, para aí que eu vou estudar, eu tenho condições de estudar e passar no concurso, vou profissionalmente, é comigo mesmo, deixa eu comigo que eu resolvo, né? Vamos lá, entendeu? Mas assim, Gilda, não tem pessoas que mesmo não tendo mais ninguém, ela vai em busca de alguém porque ela não consegue depender de si própria. Ela não se bate. Bom. Sim, não, tem essa questão da fragilidade aí também, né? Assim, isso que você está falando. A pessoa gostaria de poder se lançar, poder ter, né, buscar esses recursos, e ela percebe que ela não tem, né? Que ela não consegue, é isso que você está falando? Falta recursos, então ela se projeta no outro, numa busca de um outro. Vai buscando isso no outro e vai, né? Aí entra a análise. Você acha que ia perder essa oportunidade? Aqui, ó, o psiquiatra Ricardo Braga, Adriana Bota, Graça que está aqui, entendeu? Então eu falaria assim, que o outro precisa das suas redes de apoio, que aí são várias redes de apoio, né? Psicanálise, terapia, grupos de apoio, terapeutas. Sim, não, a Rita tem outros percursos que também são, né? Outros instrumentos que tem efeitos maravilhosos, né, Rita? Você a arte, né? Também a arte é importante. Os 12 passos, né? Os 12 passos também, a gente tem experiência, assim, nossa, né, sabe? Enfim, né? Aí você vai buscar formas de ajudar. Agora, a diferença, tá também quem busca ajuda e quem não busca, né? É a questão de você se permitir ser ajudado. Sim. Né? Eu tô mal e eu preciso de ajuda e eu vou procurar ajuda. Porque o que acontece também? É muito comum você estar muito mal e se fechar. Exato. Né? Não quero contato com ninguém, não quero ver a cara de ninguém, vou ficar dentro do quarto. E o imaginário começa a tomar uma proporção enorme. Por que o profissional entra quando a pessoa está isolada e quer tirar o sujeito do isolamento? Por quê? Porque na medida que ele começa a falar, quando ele começa a falar para o médico, falar para o terapeuta, né? Enfim, né? No que eu estou falando, eu estou simbolizando. Organizando. Eu estou organizando, dando sentido à minha loucura, que eu estou aqui no meu, né? Você está delirando. Porque na medida que eu me isolo e você perde o contato lá com o social e com o outro, é óbvio, qualquer um de nós aqui. Sim. Qualquer um de nós. Você começa, para que dia é hoje? Sim. De manhã, de tarde, de noite, o que está acontecendo lá fora, já não sei, porque, entende? Você vai desconectando com a realidade. Mas, assim, as coordenadas simbólicas, elas são fundamentais, porque elas que vão te orientando. O que está acontecendo na pandemia, Zoé? Essas coordenadas estão todas frouxas e desamarradas, e é complicado isso mesmo, gente. Tem que sair de casa, não é possível que a pessoa agora com a pandemia não vai sair de casa mais, né? Tem que sair. Você tem que enfrentar lá o mundo lá fora, porque não é possível. Você perder essa conexão com a realidade. Isso é sério. Isso, psiquicamente é muito complicado, entendeu? Então, é um pouco isso mesmo. Respondi a orfandade estruturante? Você quer que eu fale mais? Ou posso passar? Quase marcando hora. Sem conseguir o estruturante. Porque tem a orfandade desestruturante. Eu vou passar agora a palavra para você, Ricardo. Eu vou tentar falar em cima do livro da Gilda, né, que eu dei uma lida, gostei muito. A maioria aqui não é psicanalista, são as duas e a maioria não é, para ver assim que termos, né? Tá. É interessante porque quando eu comecei a ler, para mim, sou da área, né? A minha pesquisa de mestrado é sobre outro sentimento estrutural também, que é a inveja, né? Todo mundo, em algum ponto, em algum momento, né, vai ter que, não vou entrar nisso, só vou falar, vai ter que entrar em contato, quando é criança, com a inveja,
né? E você vai, isso ali, aquele momento que você viveu, aquela inveja inicial, é que você vai levar para a forma que você vai lidar com a inveja vida fora. Porque você sempre vai estar invejando alguém ou vai estar sendo invejado. Sempre vai ter mais ou vai ter menos. E aí tudo bem, né? Como você vai lidar com isso, pode ser com tudo bem. Ou pode ser com alguma coisa que te toma e te atrapalha a vida fora, né? Ficar referido ao que o outro tem sem saber sobre o seu desejo. Então, assim, eu já estava nessa de tentar entender esse tipo de sentimento da inveja mais a fundo, né? Que é um sentimento desses estruturais. E a Gilda vem com a orfandade, né? Com o desamparo, né? Que o desamparo é falado, mas a Gilda traz essa ideia nova de orfandade. E aí eu entrei numa série de reflexões em cima do livro da Gilda. Me gerou, em mim, particularmente, várias reflexões. Uma delas tem a ver até com o que vocês perguntaram. A criança, ela é o que Freud fala, sua majestade, o bebê, né? Vamos dizer assim, num núcleo saudável, relativamente saudável, né? A criança fica central, até porque o ser humano, ele nasce de uma forma que se você deixar ali, ele morre. Não é como o pintinho, né? Que sai, já vai estar comendo, vai sobreviver. O ser humano, ele nasce muito empobrecido, né? Se você deixar um bebê, ele vai morrer. Ele precisa do outro para viver, até chegar, como a Gilda falou na palavra, enfim. E fazer todas essas metabolizações, digamos assim, psíquicas, né? Emocionais. Então, se você, quando a Gilda traz esse ponto, eu fiquei pensando, a criança, vamos pegar essa família mais padrão, ela nasce e ela é sua majestade ali, né? Tudo é para ela tem uma sensação de que entre ela e o outro não tem diferença, né? O mundo tá ali para alimentá-la, para ver um cobertor, é como se ela tivesse misturada. E aí, quando ela começa a ter a não ter o que ela espera, né? Tem esse gap, esse buraco, né? Esse momento em que você começa a perceber que o outro está separado de você. E ok, tem que ser assim. Que bom que seja assim, né? Vai se tornar um indivíduo que vai ter que, enfim, se organizar diante disso. E aí, vida fora, você vai tendo que lidar o tempo inteiro com essa diferença, né? Com esse outro, né? Que te submete também. Agora, quando entra o mito do Édipo, você fica imaginando o que a Gilda trouxe com o mito do Édipo, que você, nesse primeiro momento, você já não é nada. Você já não é desejado, né? O que acontece com muitas crianças, né? Você, nesse primeiro momento em que você tem essa fantasia de você ser tudo, né? Você ali já não é. Já tem uma marca de que você não é amado, você não é rejeitado. Tá bom, no mito do Édipo, num tempo 2, digamos assim, ele é adotado pelo rei, pela rainha, e ele é, vamos dizer, amado, ele é atendido, e ele tem. Mas alguma coisa, vamos dizer, faltou. Então, quando a gente tem essa pergunta, como é que fica isso? Como é que é esse primeiro momento em que o bebê é um nada e precisa desse outro para mapear, para dar forma, dar nome, dar significante, né? Dar significado. Como é que isso fica no indivíduo depois de vida fora, né? E aí, quando você precisa, como a Gilda falou agora, muito interessante, que a orfandade é estruturante, quer dizer, na hora que você, de fato, tem que lidar com um mundo hostil e tem que se ver sozinho, né? O que é importante, o que é interessante, o que é fortalecedor psiquicamente, você falar, eu dou conta de mim mesma no mundo, você vai precisar reviver isso. Você vai ter que precisar reviver esses primeiros momentos, né? De alguma forma, porque, como os psicanalistas sabem, para a psicanálise, a gente está sempre repetindo, né? Então, a tua solidão é uma solidão já sentida na infância. É mais uma camada de solidão, da solidão já sentida na infância. Um exemplo, para quem é tomado. Porque se a gente for pensar em tese, um adulto solitário, ele tem como cuidar dele, né? Ele vai procurar as pessoas, ele vai para terapia, ele vai para um cinema, ele vai para a rua, né? Puxar papo, enfim. Ele pode andar, né? A criança não. Uma criança solitária fica num quarto, fica num berço, né? Fica refém. Ela é refém pro bem e pro mal do outro. Então, quando a gente pensa nesse momento em que você tem que se ver órfão para você se potencializar, como a Gilda falou, e achar seus recursos de vida, seja pela intelectualidade, seja pela, enfim, aptidão por alguma coisa, um dom, enfim, você vai ter que reviver isso, você vai ter que poder, de alguma forma, estar
minimamente inteiro, né, minimamente deslizando esse primeiro sentimento de orfandade, de desamparo, de uma forma que você possa transformar isso em alguma coisa que te potencializa. Nem todo mundo consegue, né? Porque isso vai mexer com núcleos teus muito difíceis, né? Eu tenho um paciente adolescente, por exemplo, que ele fala, eu queria ficar mais um pouco aqui na adolescência. Eu não estou podendo ainda ficar adulto. Ele verbaliza isso, né? É como se falasse assim, tem alguma coisa que faltou e não dá ainda para ser órfão ainda. Não dá para ir para o mundo com uma orfandade estruturante, digamos assim, né? Então, eu talvez tenha 2 tipos de orfandade, eu não sei, eu fiquei pensando nisso. A gente vai começar a fazer teoria. É um tema interessante, né? E que a psicanálise... É minha, hein? Eu já falei. Porque é como a inveja, não é um tema central, né? Da psicanálise, da obra. Tem detalhe dentro da inveja estruturante, de Melanie Klein, enfim, de inveja de Freud, do Édipo, tudo isso. Mas não tem alguma coisa mais aprofundada, né? A orfandade também não tem, né? É alguma coisa que permeia junto com o desamparo, mas é para ser pensada, tem campo aí pra gente pensar. A ideia é essa, eu tô propondo essa ideia mesmo, sabe? Assim, e genial você ter colocado isso, quando a Gilda falou pra mim, o nome é orfandade, eu falei assim, Gilda, pouca gente vai se identificar. Mas depois que eu li, eu vi que não, que é um sentido enorme se a gente for ampliar a palavra. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que você sofre, né? Esse momento em que você fala, vou agora sozinho, vou ter o que é meu, né? Vou me constituir potente para poder lidar com a vida e com o que eu tenho de recurso. Ao mesmo tempo, você tem que digerir a tua orfandade. Senão você vai estar pedindo para o outro te dar. Você não vai correr atrás. Alguém me dê, pai, mãe, simbólicos, né? Quem pode me dar alguma coisa? Né? Gilda, me dá isso. Fulano, me dá... A gente vai ficar pedindo, né? Alguém pode me dar? Outra coisa é você falar, não, sou órfão, vou correr atrás, vou fazer por onde. Mas isso é um processo, né? Processo de análise. Ah, sim, exatamente. É um processo de análise. Né? De análise. E saber-se, né, órfão, perceber isso de alguma forma, poder suportar essa sensação e transformar isso em alguma coisa que te move, é um grande percurso. E você ter isso em pauta interessa, né? Eu trouxe aqui, que eu adoro Clarice Lispector, eu trouxe um trecho da Clarice Lispector pra gente... Posso ler aqui? É interessante, né? Porque no consultório, assim, é engraçado como vez ou outra, vem paciente, é Fernando Pessoa e Clarice Lispector, né? Sempre vem, né? Os pacientes sempre trazem, assim, meus pacientes, eles vêm às vezes com umas frases. Mas, assim, eu trouxe aqui... Cadê? Eu terminei o livro falando, né, uma frase da Clarice que ela diz assim, decifra-me. Mas não me conclua, Mas não me conclua, posso te surpreender. Essa é muito bom. Muito bem da Clarice. Ela diz assim, a Clarice Lispector, nessa parte, foi a carta que ela fez para a irmã, no momento que ela estava meio, né, recolhida. Querida irmã, minha alma, mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente a certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perde o respeito a si mesma e o respeito às suas próprias necessidades, depois disso, fica-se um trapo. Então, quer dizer, por que eu achei interessante esse recorte? Porque essa passagem foi retirada da carta escrita por Clarice para a irmã Tânia, num momento que, por conta da carreira do marido, que era diplomata, Clarice passou a abrir mão de tudo, ficou fora, ficou sem escrever, né? E no trecho acima, ela fala ela tenta botar em palavras essa sensação de estar desamparada por estar referida ao outro, né? Como que ela nesse momento, a carta também, ela fala de você, ela fala no início dessa carta, ela fala também uma outra frase que eu acho importante, que é: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa que uma característica nossa é frágil, né? Não nos potencializa, ou é um defeito, e aí você descobre que aquilo ali é alguma coisa que pode te fazer pode te lançar a buscar algo, né? Ao movimento, né?
Então, e não que o outro vai te dar o que está faltando, né? Que o outro vai suprir, ou que você tem que modificar aquela característica tua pelo outro, porque aí o outro vai te dar um retorno, né? Uma pessoa, por exemplo, muito dispersa, gosta só de arte, né? E aí a família toda quer que faça, sei lá, engenharia, né? E essa pessoa descobre que a arte é alguma coisa que é dela e que pode ser vista com o outro como alguma coisa que não tem valor, mas que ela se estrutura a partir disso, né? Ela se reconhece órfã, né? Quer dizer, órfã no sentido de tirando o outro da cena, ela pode reconhecer aquilo como uma coisa que a agrada e a potencializa. Então, eu acho que esse trechinho fala um pouco disso também. Com certeza, muito bom. Me lembrei de uma conversa da Françoise Doutor com o Lacan, no seminário 11, né? Aquela pergunta para o Lacan, assim, Lacan, como é que seria então assim, esses estágios de desenvolvimento da criança, né? Como é que seria então uma criança bem constituída? O que você tem a dizer, né? Buscando um certo ideal para ele, uma resposta do Lacan. E aí o Lacan diz assim, olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, o fio condutor é como essa criança vai lidar com a castração. Como é que foi o desmame dessa criança? Como é que ela lidou com a falta? Isso é que vai constituir ela bem para a vida, né? Que você estava falando da sua majestade, o bebê, né? Que o Freud vai chamar, porque tem um primeiro momento, realmente, que a criança tem que ocupar esse lugar, né? Que é o que o Édipo não ocupou, né? De falos, né? De seu desejo, sim, de ter esse investimento ali, sem dúvida. Agora, como que essa criança vai lidar, por exemplo, com a perda desse lugar da sua majestade para o bebê, por exemplo? Como é que, né, nasceu um irmãozinho, eu estou lá com meus 2, 3 aninhos, nasceu um irmão. Como é que eu vou lidar com essa castração, com essa falta? Já não sou mais sua majestade, um bebê. Então, a resposta que o Lacan deu, isso me ajuda muito a pensar né, e ouvir também na clínica, quer dizer, como é que essa criança, como é que esse adulto lidou com a castração desde os primórdios, do começo da vida dele. Terceiro tipo da orfandade, né? Que eu falei que eu me sinto órfão. Eu li o livro da Gilda recentemente, nessa época eu estava acabando de ler, e quando eu acabei de ler o livro... Eu vou falar 15 minutos, para não cansar vocês. Tentar falar 15 minutos por causa da minha orfandade. Quando eu acabei de ler o livro, a Júlia não falou que eu sou psiquiatra, já estudei psicanálise, aquela coisa toda que não precisa falar de onde eu venho, né? Eu acabei de ler o livro e falei, gente, é o livro que eu queria escrever. Tudo que eu queria escrever sobre psicanálise, uma releitura de Freud, de Lacan, está aqui. Se eu fosse escrever o livro espetacular, que me ajudou para relembrar aqueles conceitos que já estavam escritos, se eu fosse escrever, eu ia escrever a mesma coisa. Até aquilo que eu não entendi, eu ia escrever também. Eu só ia mudar uma coisa. Eu só ia mudar... Não, eu repetiria até o que eu não entendi, porque você escrever um livro que todo mundo entenda tudo não faz sucesso. Tem que ter uma parte que você não entenda. Então eu ia repetir o que eu não entendi, só ia mudar uma coisa. Em vez de Gilda Pitombo, eu ia botar Ricardo Braga. Entendeu? Porque eu achei o livro tão bacana, mas assim, claro que eu ia chamar a Adriana, a Ruth e a Gilda para comentar o livro que eu teria escrito, né? E queria ver como seriam os comentários. Espirituoso, né? Esse traço dele é muito legal. Então, assim, esse efeito cômico, né? Que só nós vamos entender. É claro que pode ser também um assunto para a tese da Adriana, da inveja, não que eu tenha tido inveja, eu tive admiração. Né? E aí eu pensei assim, né? O que eu preparei é por outra vertente, por isso que não se trata da inveja, se trata de admiração. Eu gostei mesmo do livro, recomendo. Mas assim, como que eu posso, hoje no meu percurso, falar do livro e da fala das colegas espetacular? Não escutei a Ruth, mas sei que vai ser uma fala espetacular, né? Oi? Nem tanto. Nem tanto, mas eu falei assim, o que dizer? Preparei para falar para vocês 10 minutos sobre tragédia. Tragédia e decadência na Grécia Antiga. Então eu vou ampliar mesmo, não vou falar da psicanálise, está tudo aqui, né? O livro que nós escrevemos, ou teremos escrito. Então, assim, vou falar, né, ampliar.
Vou falar de Édipo, tragédia na Grécia Antiga. E vou falar no sentido de tragédia e decadência na Grécia Antiga. 5 minutos e 5, não tem muita coisa para falar sobre isso, claro. 5 minutos ou 10, tragédia e decadência na atualidade. Boa. Tá? Ah, ótimo. Então, você me fez a pergunta, né? Nós vamos escutar Édipo na clínica? Vamos lá. Então, se eu falei do cômico, vocês acharam graça? O que é o trágico? O trágico é o outro lado do cômico, né? Numa palavra, e eu vou basear meu trabalho se vocês tiverem a chance de comprar um livro, Jean-Pierre Vernant, que é um helenista, que eu gosto muito, há 30 anos que eu estudo, eu acho que só agora, para a palestra da Gilda, que eu entendi metade das coisas. Mas, basicamente, o que é o trágico? O trágico é uma decisão sem escolha. Então, vamos lá falar. Não é forte isso? Isso é psicanalítico? Decisão sem escolha. Vou explicar. Vou explicar falando rapidamente, vou marcar 5 minutos para não me alongar. Agamenon. As tragédias, elas acontecem em 100 anos na Grécia Antiga. A Grécia pode ser dividida na Grécia da epopeia, todos nós conhecemos, Ilíada, Odisseia, Havana Letre, Virgílio, no século I, escreve sobre a Eneida, que nós todos devemos saber que a viagem, a fuga dos troianos de Troia, derrotados, Enéas vai fundar a Itália. Então, essa época de ouro da Grécia, dos heróis, é a epopeia. Depois vem a época filosófica, vamos chamar de clássica, se quiserem assim, que será de Sócrates, Platão e Aristóteles. No meio disso, 100 séculos preparando Sócrates, Platão e Aristóteles. Como? Na tragédia. E não acontece mais depois disso, some como gênero literário na Grécia. Por quê? A tragédia vem preparar um povo que vem de uma dedicação mítica, epopeia, dos deuses, uma dedicação mítica, a um povo que, pela decadência da Grécia, pelas guerras, pelas doenças, tem que se fundar como Estado. E a tragédia vem sendo um esboço da vontade na Grécia Antiga. Então vamos entender assim, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Em Ésquilo, não é exatamente assim, mas vamos dizer, Agamenon vê que ele vai tomar Troia e não tem ventos. Ele tem a frota, mas não tem ventos, consulta o oráculo e o oráculo diz para ele, olha só, um dos teus guerreiros matou o servo, filho de Deus. Então, se você quer ventos, você tem que matar Ifigênia, sua filha. Ora, Agamenon, ele sofre uma condenação parecida de Édipo, que vem dos antepassados. O terapeuta de família sabe o que é isso. Ele, então, escolhe fazer o sacrifício da filha e ele é morto pela sua mulher, estimulada pelo seu amante, da mulher dele, e ele é morto porque ele é culpado. Por que ele é culpado? Ele era um general, ele sacrifica a filha para levar adiante a guerra, desejo dos deuses, para recuperar a Helena sequestrada pelo Paris. Né? Imagina você fazer um jantar e aí sequestram sua mulher ou seu marido. Quer dizer, isso para o grego era uma execração. Ele poderia dizer, eu tive que sacrificar por causa da guerra. Ou porque os deuses disseram que eu tinha que sacrificar, os deuses não disseram. Se você quer ventos, sacrifica. E ele sacrificou a filha por uma vaidade, porque ele queria vencer a guerra por vaidade. Então ele é culpado, na tragédia grega, por intenção. Ele foi movido pela intenção vaidosa, não por uma causa nobre. Já lá na frente, em Sófocles, antes do Édipo, Antígona, e eu já fui acusado porque não me escutaram direito, Antígona tem que fazer uma escolha. Ou você aceita que seu irmão não será enterrado porque não venha dizer-me que seja a vontade dos deuses de consagrar os criminosos, ele é criminoso, ele não é bem quisto em Tebas, então não vai ser enterrado. Antígona resolve enterrar o irmão porque ela está dedicada à filia,
A lei da família mítica, ela tem nos deuses, mais do que o ditador Creonte, que dá a lei. Se você enterrar, você vai ser apedrejada. Creonte, que é tio, com pena, não apedreja, manda enterrar viva junto. Ele é bonzinho. Ora, o Édipo, a Antígona toma uma decisão, mas uma decisão que ela não tem escolha. Ela não pode escolher ouvir o rei e não enterrar o irmão e morrer apedrejada. Ela decide e ela é culpada porque ela decidiu, ela é agente do seu ato. Antes, na Grécia, não tinha agente do ato. Está terminando para vocês entenderem. O que acontece em Édipo? Édipo sofre das ambiguidades da palavra. O Édipo, eu pensei, o que dizer de Édipo? O Édipo quer escolher. Não vou matar a mãe, não vou matar o pai, não vou matar o pai e casar com a mãe. Ele foge para Tebas. Mas ele não decide em nenhum momento. Quando vem a peste, olha a importância da decadência na atualidade. Quando vem a peste, ele pergunta, por que a peste? Porque você matou o pai e deitou com a mãe. Ele não escolheu nada, ele nada fez. Ele sofre o castigo porque Laio cometeu todas as atrocidades, o pai dele, e antes dele nascer, os deuses disseram para Laio, olha só, teu filho vai te matar e casar com a tua mulher. O Édipo é inocente, mas na Grécia, naquele tumulto de que é preciso culpar quem tem intenção, quem decide e é agente da sua decisão, não tendo escolha, lamento, é trágico, e só em Aristóteles ele vai lançar a noção de proaireses. Mas quem castiga Édipo é ele próprio. Oi? Quem castiga Édipo é ele próprio. Ele decide uma única vez furar os olhos. Né? Porque ele não tem escolha, ele não pode ver o que aconteceu com ele, tendo ele diz quando ele fura os olhos. Oi? A punição, o mito só conta a punição até aí. Ele tinha que sair de Tebas porque... ele foi o ostracismo. Ele causou a peste. Ele causou a peste, né? Pro sábio, né, que falou. Mas, na verdade, ele não foi castigado. Ele que se castigou. Ele foi castigado assim. Não porque matou o pai e deitou com a mãe. Porque no Olimpo era muito comum o parricídio no incesto. Porque o Olimpo não era maior do que a Barra da Tijuca. Devia ter mais ou menos 100 deuses. Né? E eles brigavam, imortais, eles brigavam. Então, assim, casar com a mulher do filho, casar com a tia, com a mãe, era muito comum. E eles não estavam nem aí para isso. E o parricídio também, quando um roubava a mulher, o marido do outro, matava. Também não estavam nem aí para ir, eram os deuses, né? Que nem sexta-feira 13. Você me matou ontem, eu nasci de novo, né? Então, assim, parricídio, incesto, não era a culpa na Grécia Antiga. Mas a questão de Édipo é que ele quer saber, porque quando tem a peste, quem é o culpado é o rei. Imagina isso no termo do Brasil de hoje. Quando tem infertilidade, doenças e peste, quem é culpado? É o rei. Então Édipo quer saber quem é o criminoso. E o coro diz, para com isso. Jocasta diz, o adivinho que disse que você sonhou que ia dormir com a sua mãe, isto quer dizer, os intérpretes da Grécia, quando se sonha com a mãe, quer dizer que vai se voltar para a terra pátria, para a terra de onde você veio. O Édipo, que não tinha imaginação, ele leva ao pé da letra aquele inquérito e ele descobre, porque ele poderia mandar matar 20 virgens, homens, mulheres, de todos os sexos, e fazer o fármacos para acalmar os deuses daquela peste. Como ele não sabia. Ele não sabia. Ele não tinha ideia, não tinha culpa, né? Eu estou falando muito. Não, deixa eu só só uma coisinha aqui. Começa a peça, né, do Édipo, o rei, já no caos, né? Tá ali tudo, a mortalidade, as grávidas estão mortas, tá aquele horror, né? A peste está instalada em Tebas. E eles entendem que tem que descobrir quem matou o rei. O Laio tinha sido assassinado, ninguém sabe, até hoje ninguém descobriu quem matou o rei. Aí a população toda se reúne e vai até o rei, que era o Édipo, e diz assim, olha, precisamos descobrir quem matou o rei
para acabar com essa peste, porque o raciocínio na Grécia era esse. Não, tem um né? sábio que falou isso. Como é sábio? Não. Tiresias. Ele é um adivinho, né? Não, peraí, começa a peça. Cego, o rei da luz. Mas começa a peça do verso, você pega lá Sófocles, a peça Édipo, o rei começa com essa cena, tá? Ele é coagido a saber quem matou o rei. E ele, então, tá bom, deixa comigo que eu vou descobrir quem matou o rei. Porque a última coisa que ele podia imaginar é que teria sido ele próprio. Que quem matou ao acaso, que matou o pai, que era o rei, né? Ele desvenda toda a tragédia a partir dali. Mas ele foi meio que quase que obrigado a ter que desvendar esse mistério do assassinato do rei. Porque naquela época, se o rei se tem uma peste, o culpado é o rei. Por isso que tem... O rei tem que descobrir. O rei é responsável ou então, por aquela peste sim, que está ali na ou então cidade, bota um bode expiatório. Porque o Édipo, em grego, parece que quer dizer, além de óidipos, pés inchados, mas também no sentido de que você tem uma origem, não adianta fugir da sua origem, você está amarrado à terra, você tem uma origem, você é filho de Laio, tem a maldição dos Labidácidas, de toda a família, que chega até Antígona, Etéocles e Polinices, que se matam, e um não é enterrado, Antígona vai enterrar e morre junto. Então é a maldição dos Labidácidas. E Édipo é aquele que não pode negar de onde veio, a sua origem na terapia de família, os seus antepassados. E além disso, quer dizer farmacos. Ele é um bode expiatório, porque ele vem salvar Tebas da esfinge. Depois, os deuses o condenam. Olha só, não tem escolha para ele. Você salvou a esfinge, então você vai casar com a sua mãe, você vai matar o seu pai. Ele não está nem sabendo, ele não está querendo. Quando ele fura os olhos, em Édipo, em Colono, ele diz assim, dizem para ele, mas que coisa horrorosa aconteceu contigo? Foram os deuses que me deram esse destino. Mas ele só, como é que eu falei lá que eu esqueci? Ele decidiu, sem escolher, furar os olhos. Então, assim, em Aristóteles, ele vai começar a trabalhar a categoria da vontade que não existe na Grécia, mas ele diz que a escolha, a decisão responsável se dá quando você tem o desejo, a aspiração afetiva, você quer, como o Agamenon, você tem a inveja, você tem a raiva, você tem o amor, o desejo, e você tem a capacidade do juízo, do julgamento, e junta julgamento com desejo, então você tem o ato responsável. Só Aristóteles. O saber de si que você quer dizer, né? O saber de si que você está falando. Aristóteles está falando da decisão da vontade, do ato. Você é responsável pelo seu ato. Você tem que saber da sua vontade, né? Mas a vontade não existe na Grécia, a palavra vontade. Sim. Então Aristóteles é ele que vai esboçar a vontade, porque lembrem só, não existe nem em Santo Agostinho, só em Kant que vai ter o imperativo categórico. Né? Então não tem aquela coisa, faça aquilo que seja máxima universal. Razão, não. Né? O grego, ele faz o que os deuses mandam, mas agora ele tem que obedecer o Tiresias, ele tem que obedecer o tirano. E Édipo é um tirano, ele tem o poder, mas ele quer ter o saber porque ele quer ter o controle. Então, porque ele quer saber, ele percebe que ele é um bode expiatório, ele é um fármaco, e por isso que ele fura os olhos. Não por ter dormido com uma mãe, matado o pai, isso não é questão. Isso é do Jean-Pierre Vernant, dos helenistas. A questão não é do parricídio, tanto que ele tem um capítulo... Tem outras interpretações, né? Não muitas. Um capítulo se chama Édipo sem complexo, que é uma coisa mais complexa a questão do Édipo. Morre aqui, acabou. 5 minutos finais. Por que eu estou dizendo toda essa coisa complicada? Porque é a decadência da Grécia que constrói a tragédia e a filosofia principal universal, Sócrates, Platão e Aristóteles, que vai ser estruturante. A Ajuda estava falando, eu falei, olha aqui, uma para mostrar que eu prestei atenção no que a Ajuda e a Adriana falou. Desamparo ou orfandade, decisão com escolha, né? Ou sem escolha. Então você decide se você quer ser um desamparado ou um desamparado que escolhe a orfandade, que assume a sua vontade, o seu desejo aristotélico pós-tragédia. Bom, essa decadência, não sei se eu me fiz entender, não tem tempo para tanto, depois eu posso explicar. Essa decadência na Grécia Antiga faz todas essas tragédias que até hoje os helenistas estudam, discutem o porquê da tragédia. Por que acabou? Porque a cidade grega foi fundada.
quando se funda o Estado, quando se funda a cidade, vem a decadência do homem livre grego. E aí vem, nesse século V, eles fazem as tragédias e as filosofias que estão aí até hoje. Ponto. Século XXI, nós aqui, nós estamos vivendo uma tragédia, nós estamos vivendo uma decadência. O que nós produzimos? Round 6. Vocês entendem? Para ver a decadência da nossa sociedade, basta ver que o best viewer que nós fazemos é Round 6, aonde as brincadeiras infantis levam à morte. E é um best seller. Eu já ouvi falar algumas críticas, tanto construtivas como destrutivas dessa série. É a série mais vista do mundo.